Feliz 2023! Esse é um desejo de nós, de toda a equipe do movimento empresarial que está iniciando este ano com muitas coisas boas e programando muitas entrevistas que com certeza irá contribuir e colaborar para o desenvolvimento dos teus negócios. Que esse ano a gente possa ter muitas realizações, muito sucesso e principalmente muita saúde, não é, Rogério? É isso aí, Ana Paula. Estamos começando esse ano de 2023 com muita energia positiva, querendo que o ano seja maravilhoso para todos nós, para você que está nos vendo, para o nosso programa e para o nosso país de um modo geral. Olha só, vamos iniciar o programa Movimento Empresarial de 2023 entrevistando um empresário que é o Joelson Gomes, da Casa Clima. Ele que trabalha há mais de 35 anos com conforto térmico para empresas, para residências. Também vai estar conosco a Josiara Correia. Ela é administradora, é conselheira do Conselho Federal de Administração e criou a Conecta, aceleradora de mulheres na política. Também vai estar conosco a administradora Vera Brock, trazendo as suas dicas de gestão empresarial. E para quem precisa de dicas jurídicas, Dr. Giovanni Alves vai estar trazendo para nós também neste programa. Sempre apoiados pela Sistec Contabilidade Digital, o programa Movimento Empresarial está começando agora. Estamos iniciando a primeira entrevista do programa Movimento Empresarial neste ano de 2023, que começou há pouquíssimo tempo. Então, não podemos deixar de aproveitar esse momento para desejar tudo de bom para os nossos telespectadores e começando este nosso ano de 2023 num alto astral, com muita vontade de que as coisas sejam muito melhores do que 2022, 2021, 2020 e todas essas questões. Para conversar conosco neste primeiro bloco do primeiro programa de 2023, nós convidamos o Joelson Gomes. O Joelson Gomes, que é diretor técnico da Casa Clima. Tudo bem, Joelson? Seja muito bem-vindo. Oi, tudo bem. É um prazer estar presente com vocês. Muito obrigado. Ana Paula. Joelson, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Muita gratidão por aceitar esse convite de estar aqui conosco, abrindo o ano com as entrevistas. E, claro, a gente não poderia deixar de convidar um empresário que tem uma história de muitos anos como a tua nessa área do empreendedorismo. Conta pra gente um pouco sobre a tua história, Joelson. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer dividir esse início de ano com vocês, com o programa de vocês. Bem, eu tenho uma larga experiência já no ramo de comércio e varejo dentro da minha área, que é a Casa Clima Aquecedores. Ela consiste em vender conforto para o cidadão porto-alegrense, para o nosso mercado gaúcho, né? Nós trabalhamos com aquecedores a gás de água para banho e trabalhamos com projetos de aquecimento de ambiente interno, como lareiras a gás, e ambientes externos, que são os aquecedores de rua, né? Então, trabalhamos com projetos especiais, com tudo que é tipo de lareira a gás, etanol, e os projetos especiais para os sistemas de aquecimento para banho, para água, né? Então, temos uma experiência longa, né? A trajetória começou em 1986, a Casa Clima existe desde 2005, né? Então, é bastante tempo, dá para aprender muita coisa, para ensinar muita coisa, é bem enriquecedor trabalhar com isso.
Joelson, nós estamos no verão, nós estamos aí num período que dá fácil 35, 37 graus, né? Mas justamente se eu vou fazer uma implementação de aquecimento na minha casa, o momento é de fazer quando eu não estou precisando dele, né? Eu não vou fazer lá no auge do inverno, quando eu estou precisando colocar exatamente o aquecimento acontecendo. Então, eu tenho tempo agora, que nós estamos no início do ano, para fazer cotações, para entender como funciona, para fazer um projeto e uma reforma, para quando chegar o inverno, daqui a uns 3 meses, 4 meses, bom, aí eu já estou pronto, né? Porque eu imagino que existem várias formas diferentes de fazer esse tipo de implantação de sistemas de aquecimento numa casa. Queria te pedir justamente para tu comentar um pouco a respeito dessas possibilidades que a Casa Clima oferece. Perfeito. A nossa especialidade é exatamente essa aí, aquecimento de água, né, para banho. Então, nós desenvolvemos e acompanhamos projetos em obras, né, reformas. Então, eu dou toda a assessoria para engenheiros, arquitetos. Temos uma gama muito grande de profissionais parceiros da Casa Clima Aquecedores. E esses projetos, eles não têm... É no inverno, é no verão. O momento, sem dúvida, agora é o melhor, né, porque a nossa demanda também é menor. E como isso aí é para os 12 meses do ano, então, independente de nós estarmos no verão, não tomamos banho frio. Então, as pessoas precisam desse banho o ano todo. E principalmente agora, que é a dificuldade de conseguir a temperatura certa no banho, né? Que para o inverno tu quer um banho muito quente, para agora, não. Então, requer o quê? Requer todo o nosso conhecimento de pressão de água, de tipo de ducha, aquecedor adequado, né? Pressão adequada na tubulação. Então, toda essa assessoria técnica, essa expertise que temos dentro desse mercado, a gente emprega também nesse momento agora, né? Início de projeto. Então, e assim, ó, uma coisa muito importante, e os profissionais que são nossos parceiros sabem disso, mas nem todos sabem da importância que é essa assessoria no início do projeto. Porque muitas vezes nós chegamos ao consumidor, está tudo pronto, e muita coisa errada, não tem mais o que ser feito, tu vai remediar. Agora, se nós conseguimos fazer um trabalho lá na planta, lá no início, acompanhando o projeto com o engenheiro, com o arquiteto, o resultado é sempre satisfatório, é 100% satisfatório, entendeu? Então, fica essa dica aí para a nossa população. O pessoal deixa muito para a última hora e muitas vezes não dá mais tempo hábil de ser feito alguma coisa para trazer o resultado que o cliente quer, né? Ana Paula. Sim, Gelson, você traz essa informação da deixar para a última hora. É muito complexo, porque é mais fácil começar tudo bem feito desde o início do que ter que fazer as famosas gambiarras que nem sempre dá um resultado positivo e, às vezes, até custa mais. Sempre custa mais. Sempre custa mais, né? Sempre custa então, nos seus 35 anos de empresário nessa área, eu acredito que você tenha vivenciado muitos desafios. Você mesmo iniciou a tua fala falando isso. Foram muitas histórias, foram muitos desafios e muitas superações. Para quem está iniciando esse ano e está pretendendo abrir uma empresa, quais são os conselhos que você fala sobre os desafios que você já viveu e possa dar sugestões para que essa pessoa não desista? Porque a gente sabe, né? Todo início sempre é mais difícil. Sem dúvida nenhuma. Bom, primeiramente, conhecer o produto que você trabalha, né? Isso é, assim, primordial. E principalmente nós que trabalhamos com produtos extremamente técnicos, né? Uma coisa é tu ter uma loja simplesmente apenas tu vende o produto, como, por exemplo, uma loja de roupas, só vende o produto, escolhe os modelos, a grade de vendas e pronto. Agora o nosso não. O nosso requer um conhecimento aprofundado do produto. Então, tu começar algo nesse ramo requer muito conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento, ele precisa de um certo tempo hábil para te conseguir, né? Não é da noite para o dia. Então, o conhecimento do produto é fundamental. Depois,
conhecer o teu cliente, entender o que o teu cliente necessita, entendeu? Atender a expectativa do cliente, mas para te entender a expectativa dele, tu tem que entender ele, qual é o anseio dele, qual é a necessidade dele. Tu tem que absorver isso do cliente, para depois tu trazer a solução correta, né? Tá, isso é um dos fatores que eu acho assim, extremamente importante. Perfeito. Muito bacana, Joelson, porque, lamentavelmente, nós latinos, de um modo geral, os brasileiros em particular, tem aquela cultura do jeitinho, do vamos resolvendo, a gente vai fazendo, depois vê, planejar para quê, né? Vamos fazendo de qualquer forma. E isso, quando a gente lida com projetos mais sérios, e principalmente quando a gente está falando de casas, de edificações, eu sou engenheiro também, então a gente percebe muitas vezes problemas que acontecem que eram desnecessários. E o que a gente escuta muitas vezes das pessoas falarem? Mas se eu for contratar um profissional para fazer isso, vai ficar muito caro. E não se dão conta de que caro é ter que refazer depois, ou ter que lidar com vazamento, ou ter que lidar com uma água que não atinge a temperatura, porque, enfim, o projeto foi todo falho. Que tipo de mensagem, de recado tu pode dar para as pessoas que acham que contratar um profissional ou uma empresa especializada é muito caro? Eu digo assim, ó, é o legítimo jeitinho brasileiro, né? Não, faz de qualquer jeito, não vamos chamar alguém tão qualificado que vai custar caro. Vamos pegar o pedreiro, vamos pegar o hidráulico, vamos comprar um aquecedor na esquina, numa loja de departamento e vamos instalar, né? Isso acontece muito, muito. E, na verdade, sai mais caro, entendeu? Porque a pessoa convive com algo mal dimensionado, mal instalado, na grande maioria das vezes, esses dois fatores, mal dimensionado, mal instalado, né? Por quê? Porque não houve um estudo, né? Não houve uma avaliação técnica de um profissional capacitado que sabe o que está fazendo, que tem essa experiência, né? Às vezes compra um produto também de baixa qualidade, né? E quando chega o momento da escolha da empresa, do produto, do aquecedor para o banho, é o final da obra. E o final da obra é aquele momento que a pessoa está economizando tudo que pode, né? E eu sempre brinco, tem coisas em uma obra, em uma reforma, em uma construção, em um projeto que tu pode economizar, mas outras não. E o nosso caso é o conforto da família, o conforto térmico para o seu banho, seja lá para o seu ambiente, né? É algo que não deve ser economizado, porque depois o arrependimento vem logo ali na frente, né? Então, o conselho que eu dou é: busque um profissional capacitado, busque uma empresa especializada que trabalha com isso, que tem conhecimento do produto. Entendeu? Ana Paula. Perfeito. Joelson, a gente está já direcionando o nosso tempo para o final da nossa entrevista. Foi muito interessante ouvir o outro lado, né? O lado do profissional, de justamente entender qual é o melhor caminho para que quando a gente iniciar uma obra ou já estiver com essa obra iniciada, pensar em todas essas consequências de um serviço mal feito pela contratação de um profissional que não é tão qualificado. Por isso, a Casa Clima Aquecedores está sempre à disposição de todos para iniciar esse ano com o pé direito em todas as obras, para que o conforto das famílias seja sempre priorizado, principalmente agora, depois desse período de pandemia que a gente passou muito em casa, que a gente descobriu a casa, né? Estamos trabalhando, vivendo em casa e acostumamos com isso. Mesmo após o pico mais alto da pandemia, a gente ainda permanece em casa e o conforto do nosso lar é sempre primordial. Mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Eu diria assim, ó, que você não quer ter dor de cabeça, você quer ter um resultado satisfatório no banho, na sua reforma, a Casa Clima está de portas abertas para contribuir com esse resultado satisfatório. Então, assim, é a nossa especialidade. Sempre chame uma empresa especializada com o conhecimento que realmente é válido e é necessário, entendeu? Essa economia, ela é imediatista, ela é só para aquele momento.
porque depois vem o arrependimento. Então, assim, ó, estamos de portas abertas para atender a todos que estão necessitando do nosso trabalho, que está precisando de um banho com grande conforto na sua residência. E um ano com muita alegria, com muita saúde a todos nós, né? Descobrimos, esses últimos 2 anos, que nada mais é importante que a saúde. E o restante vem tudo depois, a importância da saúde. Então, eu desejo a todos os porto-alegrenses, a todos vocês, a todos os nossos ouvintes, muita saúde e um maravilhoso ano de 2023 a todos nós. Muito obrigado ao Joelson Gomes, diretor técnico da Casa Clima, uma empresa especializada em conforto térmico para a casa, para a residência, para os ambientes das pessoas. E a mensagem é essa, né? Não adianta pensar em fazer uma economia de curtíssimo prazo e depois se incomodar por muito tempo não conseguindo ter o resultado que se quer. Imagina um vazamento, ter que abrir um piso que foi recém-feito, uma parede que vaza, um banho que era para ser quente e que não é, ou uma água que não tem pressão. Tudo isso são coisas que a gente conhece, você conhece, você que está nos vendo e nos ouvindo, conhece com certeza muitas histórias como essa. Teríamos não dá para economizar. Para conversar isso, sem dúvida. Teremos muito assunto, muito tempo para conversar, e não entramos em segurança, né? Tem várias abordagens que poderíamos ter, né? Que numa próxima oportunidade podemos ter. Agradeço a oportunidade, agradeço a vocês, ao programa, aos porto-alegrenses que estão nos escutando, e desejo um feliz 2023 a todos nós. Na sequência, vamos conhecer algumas dicas de gestão empresarial para esse ano de 2023, com a nossa comentarista administradora Vera Brock. Vera Brock, é contigo. Olá! As dicas de gestão empresarial nos remete a muitas reflexões e continuo orientando que você complemente o seu conhecimento das dicas de gestão empresarial com a leitura dos livros que eu recomendo. Neste início de ano, muito se fala em liberdade financeira. A liberdade financeira não está no modelo de dinheiro, mas está na sua mente e no seu emocional. Para mim, o ano ímpar é o ano de sorte. Eu crio uma expectativa para o ano antes de pensar na sorte. Eu faço o meu plano de ação para os próximos 12 meses. Eu mesmo crio na minha mente o meu processo de sucesso financeiro e o meu bem-estar. Eu tenho uma mente milionária. E você, já fez o seu plano de ação? Se ainda não fez, comprometa-se e o faça. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos em consequência dos resultados. Pense grande e obterá grandes resultados, sejam mentais, financeiros ou em qualquer área que queira sucesso. Há um grande número de autores atualmente que orientam como atingir a liberdade financeira, desde os moderados, como Tiago Nigro, que orienta a investir num quadrante de apenas 25% para cada tipo de investimento, que ele define como a arca até o posicionamento agressivo, como da Natália Arcuri, que ousa a frase "me poupe", mas também os visionários como Harvard Eker, em seu livro Os Segredos da Mente Milionária,
que eu recomendo, que, numa opinião mais otimista, busca decifrar os segredos da mente milionária. Nós convivemos com pessoas bem-sucedidas em seus negócios, que são inspiração para muitas outras pessoas, mas também é aquelas pessoas que são verdadeiros fracassos. Contudo, você, para realizar os seus sonhos, quer se inspirar em alguém que tenha sucesso, que comprou aquela casa estilosa, tão sonhada, o carro importado, a viagem planejada. Becker apresenta uma fórmula extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e nossas riquezas. O princípio da riqueza. Essa fórmula se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência, ou seja, o acrônimo PESAR, que literalmente significa pensamentos conduzem a sentimentos e sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Interessante, não é mesmo? Então, leia o livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, e busque conhecer-te melhor, rumo à liberdade financeira, de forma mais rápida. Até a próxima terça-feira com as dicas da Vera Brock. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Estamos de volta aqui neste segundo bloco do primeiro programa de 2023 do Movimento Empresarial. E estamos com uma convidada muito querida e inteligentíssima,
ela que é ex-presidente do Conselho Regional de Administração de Alagoas e a atual conselheira federal, a Josiara Correia. Josiara, seja muito bem-vinda ao Movimento Empresarial. Ela que é de Alagoas, mas neste momento está fazendo a gravação lá de São Paulo, e eu acho maravilhosa a possibilidade da gente sempre contar com convidados que estão aí pelo mundo, pelo Brasil, para poder contribuir com conhecimentos multiculturais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana Paula, gratidão, né, pela acolhida, pelo convite, principalmente, e é um prazer estar com vocês hoje aqui. Estou à inteira disposição. Rogério? Josiara, que bom te ter aqui no nosso programa. Fico muito feliz de iniciar esse ano de 2023 te ouvindo. E a primeira pergunta que eu quero fazer é justamente, eu te conheço, a Ana Paula te conhece, nos conhecemos, tivemos a possibilidade de conviver juntos no plenário do Conselho Federal de Administração, eu, conselheiro pelo Rio Grande do Sul, tu, conselheira por Alagoas. Mas para que as pessoas que ainda não te conhecem aqui no Rio Grande do Sul possam conhecer um pouquinho mais, eu quero te pedir para tu contar rapidamente alguns dos pontos mais importantes que tu gostaria de ressaltar da tua trajetória profissional. Perfeito, Rogério. Gratidão também, né, pelo convite, a você e a Ana Paula. É um prazer enorme estar com vocês. Esse programa que já é tão relevante, de tanto sucesso no Rio Grande do Sul, e acredito também que nacionalmente. Então, é uma honra, é um prazer, eu agradeço o convite. Então, eu sou administradora, formada pela Universidade Federal de Alagoas. Logo que me formei, eu iniciei minha carreira profissional no estado de Alagoas, no governo do estado, na verdade. Então, eu desempenhei diversas atividades, passei por diversos cargos no governo de Alagoas, atuei na saúde, atuei na educação, atuei no planejamento econômico, atuei também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, né, que foi a minha última participação no governo. Fui chefe de gabinete do secretário nessa última secretaria, e, assim, um ambiente muito favorável para network, um ambiente onde eu consegui, de fato, desenvolver várias habilidades que nós, enquanto administradores, temos de base, né, com o curso de administração. Então, a minha carreira, em sua maior parte, foi desenvolvida no governo, né, na esfera pública, mas eu também sou empreendedora, eu tenho uma marca de camisas que eu trago alguns temas da administração, né? Então eu empreendo nesse setor também, e tenho uma atuação mais curta na área privada. Eu também atuei como diretora, como gerente, como analista em algumas organizações privadas no meu estado de Alagoas. Além disso, eu iniciei um mestrado, né, na área profissional, o Profinit, que é um mestrado da Universidade Federal em Propriedade Intelectual e Inovação. Eu sou aluna especial atualmente do mestrado, e eu consigo também atuar nessas áreas, também na área de consultoria, certo? Eu tenho uma empresa de consultoria com uma amiga, mas na pandemia a gente deixou um pouco esse trabalho de lado, e agora nós estamos retomando, de fato, os trabalhos de consultoria. Tá? Enquanto presidente do Conselho Regional de Administração de Alagoas, né, também foi uma fase muito marcante para mim, né, profissionalmente. Eu fui eleita pelos meus colegas presidente por 2 mandatos. Eu fui presidente de 2017 a 2020 no Conselho Regional de Administração de Alagoas. Tenho uma honra de ser a 4ª mulher presidente do nosso regional. É um regional que tem, por histórico, né, várias mulheres. Nós tivemos a nossa primeira presidente lá em Alagoas, mulher, né, a Rosiane, há 33 anos atrás. Nosso conselho fez 33 anos esse ano, em novembro, e depois eu fui a 4ª presidente
Então, nós fizemos diversas melhorias no Conselho, trouxemos alguns projetos inovadores, a exemplo do ADM Manda Ver, que nós realizamos esses eventos, foram 3, de forma em parceria com uma ONG do estado de Alagoas, chamada Manda Ver. Então, nós criamos o ADM Manda Ver. Essa ONG, ela é do grupo Gerando Falcões, tá? Que é liderada pelo Edu Lira, em São Paulo, mas que tem diversos braços no país. E essa ONG Manda Ver, lá em Alagoas, fez uma parceria conosco, e nós realizamos 3 grandes eventos, sempre com a participação do CFA. Então, foi um dos nossos... das nossas atividades assim, mais inovadoras, no sentido de trazer o terceiro setor para próximo do Conselho e realizarmos um grande evento de administração no Estado. Fizemos na capital e fizemos na 2ª maior cidade. Então, nós tivemos diversas ações, como o ADM Jovem, no nosso Estado, que antes não existia, diversas ações realizadas, né, pela diretoria de 2017 a 2020, em Alagoas. É isso, eu atuo também como coordenadora da Conecta, né, que é uma... Vamos falar sobre a Conecta daqui a pouquinho. Deixa eu passar para a Ana Paula te perguntar. Perfeito. Eu estava aqui só ouvindo toda essa trajetória de conhecimento, e se a gente deixar, tu vai falando aí, e é importante justamente a gente trazer esse histórico dos nossos convidados, justamente para que as pessoas compreendam de onde vêm as atividades que são inovadoras, essas iniciativas que vocês desenvolvem, e justamente eu estava esperando chegar na questão da Conecta. Eu tive o prazer de assistir uma palestra tua aqui no Rio Grande do Sul, lá nas Missões, num evento chamado Inspirando Mulheres, onde você trouxe uma fala de grande importância e relevância para nós mulheres, que está justamente conectado com a Conecta, que é a ação das mulheres na política. Conta pra gente um pouco sobre a Conecta, sobre essa ação que vocês fazem, essa aceleração dentro da Conecta referente às mulheres na política, Josiara. Perfeito, Ana. Então, as mulheres, nós sabemos, né, que as mulheres hoje, nós somos a maior parte da população brasileira, né? Nós somamos 51,7% de acordo com o IBGE neste ano de 2022. Né? E mesmo assim, a nossa participação na política ainda é muito pequena, ainda é muito incipiente. Né? Nós tivemos agora nessa legislatura, na atual legislatura que se encerra agora em 2022, uma participação no nosso Congresso de 15% de mulheres, 85% de homens. E para nós, né, que temos essa visão de trazer mulheres para o espaço de poder, isso não é interessante, isso não é benéfico para a nossa população, para as mulheres do nosso país. Então, pensando nisso, né, uma amiga foi estudar na Universidade de Oxford, e na pandemia, durante a pandemia, ela foi fazer um mestrado em gestão pública e me ligou, despertou, esse mestrado fez despertar para essa importância da maior participação de mulheres na política. Ela me ligou, eu estava em Maceió, em 2021, com o desejo de criarmos essa aceleradora, né? E eu escrevi o projeto. Foi um projeto muito bem pensado, mas que em menos de um mês estava pronto para ser colocado em prática. Né? Então, em novembro do ano passado, a Conecta fez um ano agora de nascimento, né? Nova ainda, nós criamos a Conecta com esse desejo de ampliar a participação feminina na política. E não é só ampliar por ampliar, né? Porque não interessa a gente ter mulheres na política ou nos espaços de poder como um todo. A gente não fala só na política, porque a gente precisa de mulheres em todos os espaços, nas organizações, nos conselhos de administração, né? Os conselhos das organizações. E essa formação ela tem como característica ampliar o número de participação de mulheres nos espaços de poder, nos cargos de alta liderança, né? Nos altos cargos das organizações do nosso país, sejam elas públicas ou privadas. Então, a pretensão
capacitar essas mulheres para que elas consigam estar aptas, né, a ocupar esses espaços. Não é uma ocupação simplesmente inclui mulheres, não, elas precisam estar preparadas. Então, nós montamos essa capacitação com nomes nacionalmente conhecidos, como Maria Silvia Bastos, ex-presidente do Banco Central do Brasil, ex-diretora do Banco Central do Brasil. Então, muitos nomes, professores da USP, muitos nomes relevantes, né, pessoas, de fato, com expertise para trazer esses conteúdos para essas mulheres, né? E nós tivemos uma grata surpresa, que na nossa primeira turma, lançada em dezembro do ano passado, a Conecta foi criada em novembro, em dezembro nós abrimos as inscrições, nós tivemos um estouro de procura, mais de 500 mulheres participaram das inscrições e nós só tínhamos 150 vagas, tá? Então, nós decidimos... tinham outras escolas de mulheres, né, outras escolas preparatórias para políticos no Brasil, que estavam com muito tempo de abertura de vagas e estavam com dificuldade de montar essas turmas. E nós não tivemos esse problema, né, por conta do perfil, do que a gente, de fato, ofertava para essas alunas, para essas mulheres. Inicialmente, essas vagas seriam só para São Paulo, mas a procura foi tão grande, muitas mulheres do país inteiro, e nós abrimos um percentual para mulheres de outros estados. Então, nós tivemos mulheres de 25 estados e do DF participando. Apenas 2 estados não tiveram inscrições. Que maravilha! Que incrível! Rogério? Jussiara, e quando a gente vê as mulheres ocupando espaços de poder, a gente percebe que o ambiente ele fica mais democrático, mais participativo, porque existe uma natural sintonia quando um ambiente ele composto por pessoas da diversidade, seja étnica, seja de origem, seja de gêneros. Então, isso é uma coisa natural. O que não é natural é a gente ver espaços onde só haja homens, por exemplo, nos grandes círculos de poder. Então, que tipo de benefício tu percebe na tua experiência como dirigente de entidades associativas, como o Conselho Regional de Administração de Alagoas, como o Conselho Federal? Que tipo de benefício, na tua experiência, acontece ao se ter as mulheres participando dentro destes ambientes? Perfeito, Rogério. O Democracy Index, ele faz uma mensuração de variáveis que medem a qualidade democrática de países, né? E assim como no país, né, como nas instituições do país, nas organizações, a gente observa que não existe democracia plena caso a gente não tenha paridade de gênero nas organizações de um modo geral, conforme eu já falei anteriormente, sejam elas públicas ou privadas. E muitas pessoas dizem que mulheres não têm interesse em cargos de poder, que mulheres não têm interesse pela política, que mulheres não têm interesse em participar das altas administrações das empresas. Mas isso é um equívoco, né? As mulheres têm sim interesse e, conforme você bem colocou, isso é salutar para todas as organizações. Ter diversas percepções, as mulheres elas têm perfis diferentes dos homens, né? As mulheres elas são mais empáticas, então isso traz para essas organizações riqueza, né? Na tomada de decisão, ter diversos perfis, conforme você bem colocou. A gente tem um contexto histórico quando a gente fala de mulheres na política, mas a gente não pode afastar também a participação de mulheres em organizações. As mulheres elas só tiveram direito a voto há 100 anos atrás, em 1932. O nosso sistema eleitoral ele faz de tudo para que as mulheres, ele é desenhado para que as mulheres não tenham interesse em participar de política e, com isso, de espaços de poder. A cultura dominante, você bem falou que não é salutar para nenhuma organização, que nós tenhamos somente homens, né? Quando a gente olha aquelas fotos de empresas, de organizações, somente homens, né? Tem fotos de, por exemplo, na Câmara
no Senado, somente homens na tomada de decisão. Como é que esses homens eles podem decidir por exemplo, licença maternidade, que são causas femininas, né? Sobre lei do aborto. Então, é por isso que é tão importante, e a gente traz isso para a política, mas isso é em qualquer organização. Tem temas que mulher tem mais propriedade em resolver, em falar. Como é que nós vamos ter somente homens lá decidindo? Então, é uma pena quando a gente observa organizações que têm orgulho de mostrar fotos somente com homens, né? Então, e às vezes 1 ou 2 mulheres. Nos partidos, de um modo geral, nas organizações, nos conselhos, nos partidos, a gente observa uma predominância masculina, e com isso, é claro que as decisões vão ser sempre para que mais homens ocupem os espaços. Sim. Eles não vão, por exemplo, aprovar leis que aumente, que ampliem, como fazem México, como fazem Bolívia. Esses são países que têm maiores índices na América Latina de participação de mulheres em todas as esferas de poder. Então, representatividade, né? Representatividade, né? Representatividade e as políticas públicas sendo desenvolvidas por mulheres que são as usuárias das necessidades que essas políticas públicas precisam ser desenvolvidas. Mas, conselheira, é muito bom falar contigo. Gostaria mesmo de tê-la aqui novamente conosco, trazendo mais informações para a gente saber mais sobre essa aceleração. Inclusive, quando tiver turmas, entre em contato com a gente para a gente poder divulgar que essas turmas estão abertas, para que mais mulheres possam justamente buscar conhecimentos para que elas possam sim, representar-nos nesses lugares de poder, seja na esfera pública ou na esfera privada. Mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final rapidinho aqui para a gente. Ai, Ana, muito bom falar com vocês. É bem rápido, né? Mas foi muito bom. Eu estou à disposição, né? Nós estamos avaliando de que forma a Conecta volta agora em 2023. Nós demos uma parada nesse período eleitoral para que não tivesse uma conotação político-partidária, né? Então, nós demos uma parada nesse processo eleitoral de agosto a dezembro. Retomaremos a partir de janeiro ou fevereiro. Estamos avaliando de que forma nós vamos abrir novas turmas. E eu volto, sim, para falar para vocês. Eu deixo uma mensagem aqui para todos os administradores do Brasil, para todas as mulheres, principalmente, né? Que lugar de mulher é onde ela quiser. Mulher pode ser tudo o que quiser, né? E não existe impedimento que não haja impedimento em nenhum espaço, né, em nenhum aspecto de que mulheres ocupem os mais altos cargos, tá? Essa é a minha mensagem. E os homens, né, não é nada que consiga excluir os homens, muito pelo contrário, a gente precisa dessa diversidade, dessa junção, dessa união de ideias de homens, de mulheres, para que as organizações possam crescer, possam desenvolver ainda mais suas habilidades, com essa divergência de ideias, de pensamentos, né? Então, para os homens não é nada que exclua esses homens das organizações. Equidade. Mas muita gratidão, Jussiara, gratidão, Rogério, mas o movimento ainda não acabou. A gente continua com as dicas jurídicas com o Dr. Giovanni Alves. Dr. Giovanni Alves, é contigo. Olá, meu nome é Giovanni Alves, sou advogado empresarial aqui em Porto Alegre e gostaria de compartilhar contigo hoje uma dica jurídica de um tema que que muitas pessoas vêm me consultar, muito recorrente nos últimos tempos. Gostaria de falar para você rapidamente do que é uma holding. O que é isso, né? Que estrutura é essa? Em linhas gerais, a gente pode dizer que a holding é uma estrutura societária que tem como finalidade, em grande parte, aliás, essa primeira que eu vou lhe dizer, foi como ela surgiu, que é a participação em outras sociedades. Isso mesmo, a holding ela tem como objetivo principal, ou quando ela foi criada, a sua ideia era ser uma estrutura para a organização societária, de modo que os sócios pudessem investir e participar em outras empresas dentro dessa estrutura. Com o tempo, a holding vem sendo utilizada para outras finalidades, e uma bastante usual é a holding patrimonial. O
que seria essa estrutura, então? A holding patrimonial é a mesma estrutura societária, só que a sua finalidade é guardar ou resguardar ou proteger o patrimônio adquirido pelos empresários, por aqueles que desejam, não somente empresários, por aquelas pessoas que desejam guardar e proteger o seu patrimônio. Então, é uma estrutura societária que tem essa finalidade, deve ser bem organizada para evitar contratempos ou questões envolvendo atuações por parte de órgãos de fiscalização. Ou seja, ela tem que ser muito bem estruturada para que o empresário possa ter a segurança de estar organizando o seu patrimônio de modo a manter para as próximas gerações. Isso. Quero dizer sobre próximas gerações que a holding é um excelente instrumento de sucessão patrimonial. Muitos até dizem, Giovanni, é uma organização de planejamento tributário. Eu vou lhe dizer, no meu modo de enxergar, a estruturação do patrimônio por meio da utilização de holdings, ela serve muito mais para uma proteção patrimonial e uma sucessão destes bens que estão ali resguardados. Então, sim, a holding é um excelente instrumento para a sucessão patrimonial. Tá ok? Se você ficou com alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, entre em contato, estou à disposição. Vamos conversar mais, é um tema bastante intrigante, bastante interessante e muito usual. Então, se você tiver dúvida, estou à disposição para conversar contigo. Entre em contato que a gente vai conversar mais. Tá bom? A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... Estamos de volta aqui nesse terceiro bloco, com aquela conversa de final de programa que a gente sempre tem, destacando os pontos mais relevantes da entrevista e trazendo também algumas informações da nossa percepção referente a tudo que foi falado. E nós conversamos com o Joelson, o proprietário da Casa Clima, que falou sobre conforto e bem-estar, que é tão importante para nós. E conforto e bem-estar também está alencado, viu? A produtividade. Quem não gosta de chegar e tomar aquele banho gostoso em casa e descansar do dia, para que o outro dia inicie mais descansado e tenha mais produtividade. E além disso,
nesse contexto tão importante, a gente sempre fala na questão da segurança, que a entrevista não foi possível pelo tempo falar sobre esta questão da segurança, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde se utilizam muitas casas ainda de madeira, né, Rogério? Muito interessante o que o Joelson trouxe, porque quando a gente está falando de gás e aquecimento de banho, naturalmente envolve algum tipo de equipamento, como um junker ou alguma outra coisa, que é a gás. A gente conhece N histórias de situações onde houve vazamento de gás, onde existe, muitas vezes, explosão em função de uma instalação mal feita, de algum problema que poderia ter sido evitado se tivesse sido feito por um profissional habilitado. Então, a gente conversou com o Joelson, porque muitas vezes, na hora de projetar uma reforma, de projetar um novo prédio, existe uma economia, entre aspas, ao não se contratar um profissional habilitado para lidar com aquilo, ou uma empresa que não conhece tanto quanto deveria esse processo de instalação, esse processo de segurança na hora de fazer a instalação. A Ana Paula trouxe uma questão importante, a gente vê muitas vezes no inverno as pessoas utilizando aquecedores em tomadas que não estão prontas para receber adequadamente isso, improvisadas, ou velas. Então tem muitos casos em cidades, nos mais diferentes lugares do Rio Grande do Sul, que a gente, infelizmente, toma conhecimento todos os anos de famílias que às vezes perdem entes queridos por um incêndio, né, por causa de uma vela que caiu em alguma roupa, ou caiu na cama, e acaba na tentativa de aquecer, ou na tentativa de dar conforto térmico para as pessoas, acaba gerando esse problema. É a mesma coisa, quando a gente está falando de uma instalação de um chuveiro a gás, ou de algum outro tipo de lareira a gás, por exemplo, se não tiver adequadamente instalado, isso gera um problema pode vir a gerar um problema muito sério. Isso foi uma das coisas que o Joelson nos disse, olha, a gente não deu tempo de conversar sobre isso, a gente vai conversar com ele em outro momento, justamente para ele aprofundar esse tema, mas é interessante a gente conversar justamente um pouco sobre isso. Isso vale em todas as áreas, né, Ana Paula? Contratar um profissional de qualidade, muitas vezes, faz a diferença do sucesso de um negócio e da questão de segurança mesmo. Exatamente. E trazendo, inclusive, um caso que acabou de acontecer, foi a questão do restaurante que explodiu e que até então, na gravação deste início desse programa, não tem um relatório conclusivo. Então, a gente percebe a importância de que todas essas atividades que são feitas e que têm o risco, é importante ter segurança. E aí foi um exemplo de algo que pode não ter sido feito com tanto cuidado e acarretou a esse problema. Então, a gente sempre fez questão de trazer nesse bloco a questão da segurança, porque foi algo que realmente não conseguimos falar durante a entrevista, né? É verdade. Isso lá no Piauí, em Teresina, né? Aconteceu no final do ano de 2022. Mas e a Josiara, Ana Paula? A Josiara, que é uma pessoa com quem a gente convive, é colega administradora, colega conselheira do Conselho Federal de Administração, ela trouxe uma série de informações interessantes, uma visão interessante. Sim. E me parece que um ponto assim, muito legal que ela trouxe justamente para se conversar é essa questão da Conecta, né, aceleradora de mulheres na política. O que te pareceu uma aceleradora para preparar mulheres para lidar com esse ambiente político que a gente sabe, né, tanto é masculino que os partidos hoje têm cotas para terem mulheres como candidatas? Eu acho muito necessário, Rogério, porque existe uma preparação fundamental para que essas mulheres ocupem os cargos. Muito a gente fala com várias outras colegas, e quem traz essa fala bastante ativa é a secretária Selma. Ela sempre traz a questão de não participar de cotas somente para ser mais uma mulher ali dentro, e sim atuar ativamente dentro dos partidos. E muitas vezes nós não estamos preparadas para essa atuação ativa. Nós não aprendemos política na escola, nós não temos formações de políticas específicas para as mulheres, então a gente acaba
por ser cota, sendo convidadas apenas para participar daquela cota e não atuar. E é muito importante quando tem esse tipo de iniciativa como a Conecta, que possa instruir as mulheres a como serem ativas, como fazerem esse desenvolvimento de liderança que ela falou e também para a política. E é muito interessante porque às vezes as pessoas podem se perguntar, mas por que tem que preparar alguém para lidar com política? Ora, não basta ser apenas tecnicamente bom, isso em qualquer área. Se a pessoa não tiver outras habilidades, e a gente chama essas outras habilidades de soft skills, a pessoa vai ter dificuldade de relacionamento, vai ter dificuldade de entender como é que funcionam as coisas, vai muitas vezes perder oportunidades de fazer acordos ou de conversar com outras pessoas, justamente por não conhecer como é que funciona tudo isso. E mais do que isso, né, muitas vezes dentro da política se fala, esse partido é do espectro da direita, esse partido é do espectro da esquerda. O que quer dizer isso exatamente? Não é simplesmente colocar um rótulo em alguém porque acha que porque o comportamento da pessoa é de um lado ou de outro. Mas de onde vem? Qual é a origem disso? Vocês querem saber? Da Assembleia Nacional, lá da época da Revolução Francesa, dos jacobinos e os girondinos. Uns sentavam do lado direito do parlamento, os outros sentavam do lado esquerdo do parlamento. E aí se criou a expressão, é da direita ou é da esquerda. Então, coisas como essa e muitas outras são interessantes para se conhecer, para se entender, para se ter mais profundidade na hora de fazer as discussões. História. Quem trabalha com política, quem quer trabalhar com política, precisa conhecer a história. Eu não posso conhecer a história por Instagram, por Facebook, por mensagem de WhatsApp. Isso não é normalmente verdadeiro. Isso aí é a versão da versão da versão. O que aconteceu? Então, quando a gente faz alguma atividade de preparação política, precisa se conhecer os mais diferentes ângulos com relação a um fato histórico. Primeiro, conhecer os fatos históricos. E segundo, conhecer os mais diferentes ângulos com relação aos distintos fatos históricos relevantes da história do nosso país, da história da América Latina e da história da humanidade. Mas, Ana Paula, a Josiara também é conselheira do Conselho Federal de Administração, que, de certa forma, os conselhos profissionais são uma esfera de representação, uma esfera política dentro das profissões. Então, assim como existe conselho de administração, existe conselho de contabilidade, de engenharia, de medicina, e é um espaço onde se fazem discussões e onde existem, muitas vezes, câmaras setoriais que desenvolvem diferentes aspectos, não é verdade? Sim, Rogério, e inclusive dentro desses aspectos de Câmara, o Conselho Federal de Administração, juntamente com os seus conselhos regionais de administração, dentro dos 5 anos anteriores, desenvolveu a Câmara ADM Mulher, que é justamente para desenvolver atividades e políticas dentro do sistema CFA, CRAs, voltadas para o desenvolvimento da profissional de administração. Ana Paula, a gente está chegando ao final do primeiro programa deste ano de 2023. Início de janeiro, calor, as pessoas trabalhando, outras de férias, alguns na praia, outros querendo ir para a praia, mas nós vamos estar todo o período de férias, janeiro, fevereiro, com um programa inédito aqui na Rede Sul. Primeira edição, sempre às 21h30 das terças-feiras, para você acompanhar as novidades, acompanhar entrevistas inéditas. E também vamos colocar algumas das entrevistas que tiveram mais interesse, mais repercussão no ano de 2022, para você também ter a oportunidade de acompanhar. Mas sempre vai ter pelo menos uma entrevista inédita nos programas de janeiro e fevereiro. Ana Paula, obrigado pela parceria mais uma vez. E semana que vem, o Movimento Empresarial vai estar novamente nos lares de todos vocês. Até lá! Até lá!